Eu me importo com você. Tudo bem, turma? Antes da videoaula de hoje começar, eu quero passar alguns recados para vocês, ok? Recado número 1, evitem sair de casa. Não saiam de casa, a não ser que seja realmente necessário, como para atender o portão ou para ir no supermercado. Caso você saia, procure levar uma garrafinha de álcool em gel com você para que você possa higienizar as suas mãos. Dica número 2, usar máscara. Essa aqui é uma máscara que é feita em casa, de tecido, que ela tem um feltrozinho de proteção. Vocês podem comprar máscara na farmácia, pedir para os pais de vocês comprarem, ou usar esse tipo de máscara aqui. Lembrando que essas máscaras que não são descartáveis precisam ser trocadas e lavadas sempre, ok? Então tem que manter a higiene o máximo possível. A ideia é que vocês não saiam de casa, mas se for obrigatório e muito necessário, use máscara. Dica número 3. Quando vocês comprarem alguma coisa ou receberem algo do mercado, passem álcool, ok? Higienize as suas compras. Isso aqui é um borrifador com álcool que eu passo em todas as minhas compras, deixo elas separadas e depois eu coloco elas junto com todas as outras, ok? Então, é isso que eu peço para vocês. Dica número 4. Quando vocês estiverem fora, porque vocês foram obrigados a sair, evitem contato com as pessoas, principalmente aqui na área do nariz e na área dos olhos, ok? Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Aproveitem bem a videoaula de vocês e fiquem em casa. Eu me importo com você. Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai continuar a série de imagens inspiradas em flat design. E hoje a gente vai pegar uma mais simples, que não vai precisar de tantas camadas, que é para fazer essa laranja, certo? Então, vamos lá. A gente vai começar abrindo o Illustrator, como sempre, um projeto de tamanho quadrado, de medida quadrada. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Aquela laranja que tá lá no começo, a gente vai dar um print nela e vai usar ela como base, porque dessa vez a gente vai tentar deixar o mais parecido possível que a gente conseguir. Então, como a gente tirou print daquela laranja, ela vai virar uma imagem e eu vou usar a camada de imagem do Illustrator para abrir essa foto e conseguir trabalhar com ela aqui no próprio aplicativo, ok? Então, ela vai ficar lá como um fundo e eu vou colocando as coisas por cima. E, de certa forma, né, indiretamente, muito parecido com como a gente fazia com nossos próprios desenhos na hora de vetorizar lá na aba. Então a gente abre o desenho no computador, né, a gente passa o desenho no computador, abre ele no Illustrator ou no Corel e vetorizava. Aqui a gente vai tentar fazer similar, só que com a laranja, certo? Primeira coisa é que lembrar de deixar as camadas separadas e que a gente vai usar o carimbo e o pincel para tudo isso, ok? A primeira laranja, ela tá fechada, ela não tá cortada, tá vendo? Então, a gente só vai fazer um círculo, exatamente do mesmo tamanho. Então, eu vou pegar o carimbo, deixar na mesma medida, colocar por cima. E vocês vão ver que eu vou usar bastante o conta-gotas dessa vez, para as cores ficarem o mais parecidas possíveis com a imagem original. Então, como que uso o conta-gotas? Clica na ferramenta de cor e arrasta para cima do seu desenho, tá vendo? O conta-gotas vai aparecer automaticamente, você não precisa se preocupar que a cor vai ser a cor que você selecionou, ok? Então, na minha segunda laranja, que é a laranja que está aberta, faço um círculo de fundo maior com a cor igual e depois faço um círculo um pouco menor com a cor branca. Para fazer a parte de dentro, que são os gominhos da laranja, eu vou usar a ferramenta triângulo, só que ela levemente esticada, tá vendo que eu tô mexendo ali na ferramenta para ajustar o tamanho? A única coisa que a gente não vai conseguir fazer é esse acabamento arredondado que a foto original tem, ok? Mas vai ficar com o mesmo efeito de gominhos de laranja, não tem problema nenhum. Uma das partes mais difíceis dos gominhos é que o triângulo de todos os carimbos, ele é o mais chatinho de virar, porque você não tem muito onde pegar ele. Às vezes você clica numa ponta e ele aumenta esse triângulo em vez de girar. Então, talvez essa seja a parte mais difícil de todo o desenho
que é ajustar os triângulos para eles ficarem no ângulo certo, como se fosse vários gomos de laranja, para você poder fazer o seu desenho, ok? Então é isso, essa é a parte mais complicada. Depois de feito ela, você só vai pintando. Como uma escolha minha, eu deixei 2 tonalidades de laranja. Então eu coloquei 4 gomos com laranja escuro e 4 gomos com laranja um pouco mais claro, só para ficar diferente e parecer que realmente era parte do meio da laranja. Porque senão iam só ficar parecendo triângulozinhos que não tem muito objetivo. Então, diferenciar a cor acabou ajudando a parecer realmente que é uma frutinha, que é uma laranja, ok? Então, só para reforçar, aquela primeira laranja que está fechada, que é só o círculo, tá em uma camada, e tudo que eu estou fazendo aqui agora na tela tá numa outra camada também separada. Então, uma camada para laranja fechada e uma camada com todos os detalhes para minha laranja que está aberta. Eu vou pegar minha ferramenta de triângulo, aumentar ele um pouco e com cuidado eu vou girando ele para ficar no ângulo que eu preciso para poder ficar parecendo os gominhos da minha laranja. Como eu comentei, ele só não vai ficar arredondado. Então, como ele não fica arredondado e eu preciso que pareça um recheio de uma laranja, né, a parte de dentro, eu coloquei 2 tons de cor diferente para poder fazer esse contraste e realmente ficar parecendo que é a parte interna da nossa fruta. Esse desenho, diferente dos outros que a gente tem feito, ele é um pouco mais simples até, porque você só vai usar o carimbo do círculo e o carimbo do triângulo. Todos os outros detalhes a gente vai fazer só com o pincel e só com 2 pincéis, ok? Que vocês já vão ver que é o pincel que é o que tem o formato de pincel de tinta e um que tem a ponta redondinha, que é como se fosse uma canetinha, ok? Aqui eu tô basicamente terminando, colocando o último gomo da laranja e agora eu vou começar a fazer os detalhes. Não tem muitos detalhes, mas como a gente não consegue dar o acabamento arredondado, eu pensei, bem, pra ficar parecendo uma laranja, então eu vou pôr umas marquinhas pra fingir que são sementes, né? Às vezes você corta a laranja no meio, você consegue ver a semente dela. Eu não coloquei muitas, pra também não ficar estranho, senão pode parecer uma outra fruta, mas o suficiente pra ficar a marquinha e a pessoa lembrar, né? Associar. Próxima etapa, eu vou criar uma nova camada e puxar lá para baixo. Só que eu vou deixar em cima, tá vendo? Ó, em cima da minha laranja fechada e embaixo da minha laranja aberta. Vou pegar a minha ferramenta de pincel e com tons de laranja diferente, eu vou fazendo detalhes na minha fruta. Que tipo de detalhes? De luz e sombra, basicamente. Então, eu vou pegar um laranja muito clarinho e vou fazendo vários pontos, tá vendo? E depois vou pegar um laranja bem mais escuro e vou fazendo outros pontos, para ficar parecendo que é aquela textura que a laranja tem, que é daquela pelezinha dela, que é um pouco áspera. Senão, se ficasse tudo muito liso, realmente ficaria meio esquisito. Essa parte do vídeo tá acelerada, porque eu basicamente tô só dando cliques, né, na tela, apertando o dedo na tela. Não tem muito um termo para falar, mas é basicamente isso. Não é igual quando a gente tá pintando, que você esfrega o dedo na tela, mas enfim. Você vai fazendo esses pontilhadinhos até ficar a textura que você acha que parece uma laranja, e aí você para. Não precisa fazer demais para também não ficar muito estranho. Próxima etapa, criei uma camada que tá lá embaixo, no final de todas elas, e vou colocar esse laranja que tem de fundo, que é como se fosse um suco, que tá... Vamos supor que ela esteja em cima de uma mesa, como se fosse um suquinho que tá ali derramado, ok? Também não tem nada demais, você pega o seu pincel. Eu podia até ter deixado ele maior para poder ir mais rápido essa parte, porque ele é só uma faixa que vai atrás. Para dar o efeito de cortado, eu uso a borracha, porque a borracha tem um acabamento redondo. Aí o que vai acontecer? Quando você terminar essa foto de fazer esse desenho, lembra de voltar na camada da foto original e tirar a visualização. Lembrem sempre disso. Vetorizou ou fez algum desenho com algum embaixo lá,
como base, né? O que você tem que fazer? Terminou o seu, vai na camada do desenho que você deu print e ou exclui ou tira a visualização, para um desenho não ficar interferindo no outro, ok? Próxima etapa. Esse desenho, ele tem uns detalhezinhos, tá vendo? Que são esses galinhos. Esse primeiro galho eu vou fazer junto com vocês e os outros eu vou deixar o vídeo acelerado passando, porque é basicamente a mesma coisa. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai pegar o pincel com a ponta redonda, tá vendo? Que é o primeiro de todos. Vai escolher ele. Ele já tá com um tamanho pequeno, porque foi o que eu usei para fazer o pontilhadinho. Você vai pegar a ferramenta de conta-gotas e escolher um verde, que seja o verde mais parecido com o que você precisa usar no final. Então, basicamente, a cor final que você vai precisar é esse verde do galho. Se você não quiser fazer com esse verde, quiser fazer, sei lá, o galinho marrom mesmo, pode fazer também. É só um detalhezinho da imagem, meio que para dar um charme nela, e não é tão difícil de fazer. Então, eu escolhi o verde. Como essa camada tá atrás de todas as frutas, eu consigo puxar esses galhos até atrás do laranja, que não interfere em nada. Segunda parte desse galinho, que também não tem muito segredo. Você, com o conta-gotas, vai pegar a cor amarela ou laranja. Você tem liberdade aí para escolher qual a cor você acha que vai ficar mais legal. E você aumenta bastante o seu pincel. O quanto você aumenta o pincel? O suficiente para serem os círculos amarelos. Depois você aumenta o suficiente... Aumenta não, você diminui o suficiente para ser o círculo branco e tá feito. Então, com o mesmo pincel, você vai fazer o quê? Pega o pincel de ponta redonda, escolhe o verde, faz os galhos. Com esse mesmo pincel, aumenta um pouco o tamanho, seleciona com conta-gotas a cor amarela ou laranja, deixa ele grande, faz as 3 bolinhas. Diminui o pincel, deixa ele branco, faz as 3 bolinhas. Acabou, não tem segredo. Você vai repetir esse mesmo procedimento nos outros galhos e quando você vê, já vai estar feito, vai estar terminado e você tem os galinhos muito, muito, muito parecidos com o original, ok? Terminou isso, você vai criar uma nova camada. Lembrando que todas essas últimas camadas que eu fiz, elas estão atrás das laranjas. Então, as laranjas estão lá em cima e as minhas camadas estão aqui embaixo. Isso que é importante de lembrar agora. Vou criar uma nova e essa nova vai ser a minha camada da folha. Eu tenho 2 folhas que elas são iguais, só que com cores diferentes. Então, se vocês repararem, é a mesma folha. O designer provavelmente só copiou e colou esse vetor e foi lá e mudou a cor. No nosso caso, a gente tem até a opção de duplicar, só que ficaria com a mesma cor. Eu não consigo editar a cor de um objeto depois que ele foi criado aqui no Illustrator Draw. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar as 2 folhas do zero, só que com a mesma técnica. Então, essa primeira eu vou fazer com vocês e a segunda vai ser só o vídeo acelerado passando, ok? Como eu vou fazer? Com o mesmo pincel que eu fiz o galho e com a mesma cor do galho, eu deixo ele bem grosso. O maior que ele consegue ficar é tamanho 60 e eu deixo ele exatamente desse tamanho. Faço a minha folha, pinto ela inteira, tá vendo? Não deixo nenhuma parte aí vazia. Depois eu vou fazer o quê? Aqui eu tô pegando a borracha só pra arrumar aquele cantinho que ficou meio bicudo ali em cima e ficou esquisito. Mas basicamente eu vou voltar com o mesmo pincel, com uma tonalidade diferente de verde e vou fazer o meu verde, que é como se fosse a luz da minha folha, que é o que dá essas 2 cores pra ela. Fiz isso, preencho esse verde, tá vendo? Como é uma cor fechada, então eu fiz um objeto fechado com o verde, né? Ele começa no verde e termina no verde, todo o meu contorno. Clique, seguro dentro, ele preenche. O mesmo pincel eu diminuo de novo, escolho uma outra cor e vou fazer o detalhezinho, né, da minha folha. Fim. A minha próxima folha é a mesma coisa, só que com tons de cor diferente. Então, só para reforçar, eu vou criar uma nova camada. Essas camadas têm que ficar atrás da laranja. Com o mesmo pincel que eu acabei de usar, eu deixo ele muito grande, que é o tamanho 60. Coloco a cor da folha de base, pinto, troco a minha cor para a cor que vai ser a cor do detalhe. Pinto o meu detalhe,
E depois eu faço só esse risquinho, né, que é o do desenho da folhagem, e tá pronto. Acabou basicamente o nosso desenho. Observações finais. Tomem muito cuidado com a sequência das camadas, ok? Tomou muito cuidado com a sequência das camadas, lembra de voltar na camada da foto e tirar a visualização. E acabou, tá feito, tá aqui o resultado da nossa laranja. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários. Muito obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!